por seu grande amor por nós. Mensagem de Paul David Washer, Uma Jornada no Evangelho. No capítulo anterior, tivemos o cuidado de ressaltar que a vinda do Filho para salvar os pecadores estava em perfeito acordo com a vontade do Pai, e que foi o Pai que tanto amou o mundo que enviou o seu Filho para que através dele o mundo fosse salvo. João 3, versos 16 e 17. Neste capítulo, devemos ser igualmente cuidadosos ao ressaltar que o Filho não foi forçado a assumir esta obra salvadora, nem que ele fez isto de má vontade. Ao contrário, ele entregou-se a si mesmo totalmente e de boa vontade para que os objetos de seu amor, uma humanidade perdida, depravada, rebelde, conhecessem o perdão e a vida eterna. É um grande encorajamento e consolo saber que o Filho que realizou uma obra de salvação tão grandiosa, assim o fez não somente para a glória de Deus, mas pelo grande amor com que ele amou seu povo. Em suma, o Filho que entregou a si mesmo por causa de sua paixão inabalável pela glória de Deus, é o mesmo que morreu por amor de homens caídos e para alcançar a sua bem-aventurança. O Cristo que morreu para Deus é o mesmo que morreu por nós. Jonathan Edwards escreve: a Escritura em cada lugar apresenta que as grandes coisas que Cristo fez e sofreu foram no sentido mais direto e adequado por seu grande amor por nós. Obras de Edward, volume 1, página 114. Louis Berkhoff escreve: a doutrina da expiação vicária, como é dito, não envolve injustiça da parte do Pai, à medida que ele simplesmente sacrifica o Filho pelos pecados da humanidade. Não foi o Pai, mas o Deus triuno que concebeu o plano da redenção. Houve um acordo solene entre as três pessoas na divindade. E neste plano, o Filho voluntariamente se comprometeu a suportar a penalidade do pecado e a satisfazer as exigências da lei divina. Teologia Sistemática de Berkhoff, página 379. Segundo, a natureza, grau e extensão do amor do Filho por pecadores indignos é uma das verdades mais surpreendentes da Escritura. Foi esse amor que o levou a dar a sua vida em lugar daqueles que ele veio salvar. O que os seguintes textos nos ensinam sobre esta verdade? Gálatas 2:20 diz: Filho de Deus, o qual me amou. Pelo grande amor com que nos amou, ele livremente entregou-se à mais cruel das mortes para sofrer a extensão da ira de Deus contra o pecado. João Calvino escreve: se algum mérito nosso o tivesse levado a redimir-nos, isso teria sido declarado. Mas agora Paulo atribui tudo ao amor. Isso é, portanto, a partir da livre graça. Observemos a ordem. Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Como se ele tivesse dito: ele não tinha outra razão para morrer, senão porque ele nos amou. E isso quando éramos inimigos. Romanos 5:10. Comentário de Calvino, volume 21, página 75. Charles Spurgeon escreve: a linguagem do texto também me sugere que eu deveria lembrar a vocês que o amor de Jesus era um amor antigo. É verdade que ele nos ama agora, mas Paulo também escreveu verdadeiramente: quem me amou. O verbo está no passado. Jesus me amou na cruz, me amou na manjedoura de Belém, me amou quando a terra não existia. Nunca houve um momento em que Jesus não amou o seu povo. Pense nisso. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Que Ele ame a todos nós é uma maravilha. Que Ele sempre nos amou é a maravilha das maravilhas. E este amor é uma parte de seus propósitos eternos e é tão antigo quanto suas ações na história do universo. Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, volume 40, página 339. E se entregou por mim. O amor foi a motivação de Cristo para ele se entregar por nós. Thomas Boston escreve: veja
o incomparável amor do Filho de Deus pelos pobres pecadores. Foi o amor que o moveu a substituí-los e comprometer-se a pagar o resgate. Ele estava disposto a ser difamado para que pudéssemos ser glorificados, a tornar-se pobre para que fôssemos feitos ricos, a ser acusado e condenado para que fôssemos justificados, a entrar na prisão para que fôssemos livres, e uma maldita morte vergonhosa para que pudéssemos viver e reinar em honra para sempre. Oh, quão grande era o seu amor pelos pobres pecadores! Obras de Thomas Boston, volume 1, página 387. Charles Spurgeon escreve: Jesus não podia dar mais do que a si mesmo. Ele não somente deu a sua coroa, seu trono, sua humanidade, a sua vida, seus sofrimentos, sua morte, seus ofícios, suas excelências, seus méritos, mas ele deu a si mesmo. Se você medir o amor pelos seus dons, você é assegurado de um amor imensurável aqui, porque foi provado por um dom incomensurável. Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, volume 13, página 340. Efésios 5:2. Também Cristo vos amou. Não há esperança para o pecador fora dessas 4 palavras. É a maior das tragédias quando a verdade que elas transmitem torna-se comum e já não nos surpreende. John Gill escreve que Cristo nos amou com um amor excessivamente grande e forte, o que é maravilhoso, inconcebível e sem paralelo. Exposição do Velho e Novo Testamento, volume 8, página 98. E se entregou a si mesmo por nós. Esta é de uma vez por todas a prova do amor de Cristo. Não há maior prova que possa ser dada e nada depois deve ser exigido. João Calvino escreve: esta foi uma prova notável do amor mais elevado. Comentário de Calvino, volume 21, Efésios, página 304. Albert Barnes escreve: a força do seu amor era tão grande que ele estava disposto a entregar-se à morte em nossa consideração. Notas de Barnes, Efésios, página 95. Em oferta e sacrifício a Deus. Para que o homem pecador fosse salvo da ira de Deus, era necessário que alguém intervisse. Em amor, Cristo aceitou o fardo de nossos pecados e sofreu a ira de Deus em nosso lugar. A palavra sacrifício vem da palavra grega tousia, que é a palavra mais comum utilizada no Novo Testamento para designar um sacrifício oferecido a Deus pelo derramamento de sangue e expiração da vida. Albert Barnes escreve: Cristo foi um sacrifício, e seu amor foi mostrado em seu estar disposto que seu sangue fosse derramado para salvar os homens. Notas de Barnes, Efésios, página 95. Em cheiro suave, como um aroma perfumado. O sacrifício perfeito de Cristo foi completamente agradável e aceitável a Deus. Matthew Henry escreve: assim como ele ofereceu-se como um propósito de ser aceito por Deus, assim também Deus aceitou, ficou satisfeito com e apaziguado por este sacrifício. Comentários de Matthew Henry, volume 6, página 709. O compensatório amor do Filho, por Jonathan Edwards. Ou seja, de Cristo, seu deleite na perspectiva da salvação eterna das almas mais do que compensou o terror que ele teve de seus sofrimentos extremos. As muitas águas não poderiam apagar o seu amor, nem os rios poderiam afogá-lo, pois o seu amor era mais forte do que a morte, sim, do que as dores poderosas e tormentos de uma morte. Obras de Jonathan Edwards, volume 2, página 962. O Acordo do Pai, por John Flavel. Aqui você pode supor que o Pai diz, ao dirigir sua oferta a Cristo por você: meu filho, aqui está uma companhia de pobres almas miseráveis que arruinaram a si mesmas totalmente e agora são passíveis de minha justiça. A justiça exige satisfação por eles, ou irá satisfazer-se na ruína eterna deles. O que deve ser feito por essas almas? E assim Cristo responde:
Ó meu Pai, tal é o meu amor e compaixão por eles, que ao invés deles perecerem eternamente, eu serei o responsável por eles como seu fiador. Traga todas as tuas contas para que eu possa ver o que eles devem a ti. Senhor, traga-as todas para que mais nenhuma conta seja paga por eles. De minha mão, demande-as. Antes, eu escolho sofrer a ira por eles, ao invés de que eles a sofram. Sobre mim, meu Pai, sobre mim seja toda a dívida deles. O Pai, mas meu filho, se tu empreenderes por eles, tu deves considerar pagar a última mínima parte, não espere abatimentos. Se eu poupá-los, eu não pouparei a ti. O filho, satisfaça-se, Pai, que assim seja. Cobre tudo de mim, eu sou capaz de cumprir isso. E embora isso prove ser uma espécie de ruína para mim, apesar de todas as minhas riquezas empobrecerem e de todos os meus tesouros serem esvaziados, contudo, eu estou contente em fazer isso. Obras de John Flavel, volume 1, página 61. O amor e a compaixão o moveram, por Charles Spurgeon. Jesus Cristo olhou para os homens não no seu melhor, quando ele deu a sua vida pela redenção deles, mas no seu pior. Isso é claro, sim, é autoevidente. Se eles tivessem todos sãos, eles não teriam necessidade de um médico. Se eles não estivessem perdidos, eles não teriam necessidade de um Salvador. Se a doença não houvesse sido má, eles não precisariam de tão incomparável remédio como o sangue de Cristo. Se não estivessem impotentemente perdidos, não haveria necessidade da onipotência intervir para efetuar o resgate. E não fosse a ruína terrível até o último grau, não teria sido exigido que o próprio Deus viesse em carne humana e expiasse a culpa por sua própria morte na cruz. A glória do remédio prova o desespero da doença. A grandiosidade do Salvador é uma evidência segura do assombro de nossa condição perdida. Olhe para isso então, e enquanto o homem é rebaixado, Cristo ergue-se em sua estima, e enquanto você valoriza o Salvador, assim você será mais e mais acometido de terror por causa da grandeza do pecado que precisou de tal Salvador para nos redimir dele. Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, volume 20, página 413. Observe-se então que quando o Filho de Deus determinou morrer pelos homens, ele os viu como ímpios e alienados de Deus pelas más obras. Ao lançar o seu olhar sobre a nossa raça, ele não disse: aqui e ali vejo espíritos de caráter mais nobre, puros, sinceros, à procura de verdade, bravos, altruístas e justos. E portanto, por causa desses queridos, morrerei por esta raça caída. Não, mas olhando sobre todos eles, ele, cujo julgamento é infalível, retornou com este veredito: eles estão todos indo para fora do caminho. Eles estão juntamente tornando-se inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Rebaixo-os nessa estimativa e nada melhor. Cristo morreu por eles. Jesus nos viu como nós realmente éramos e não como nossas fantasias orgulhosas são. Ele nos viu sem Deus, inimigos de nosso próprio Criador, mortos em delitos e pecados, corruptos e inclinados ao mal, e mesmo em nosso ocasional clamor pelo bem, procurando por isso com o julgamento cego e o coração preconceituoso, de modo que nós consideramos o amargo doce e o doce por amargo. Ele viu que em nós não havia nenhuma coisa boa, mas todo o mal possível, de modo que estávamos perdidos, totalmente, desesperadamente, irremediavelmente perdidos e alienados dele. Ainda assim, vendo-nos naquela situação e condição desgraçada e sem Deus, ele morreu por nós. Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, volume 20, página 495 e 496. Reunindo todas essas coisas,
O homem, por natureza, onde Cristo o encontra, é totalmente desprovido de força de todo tipo para tudo que é bom, pelo menos de qualquer coisa que é boa aos olhos de Deus e é aceitável a Deus. Ele não tem absolutamente nenhuma força em si próprio. Ele é fraco e encontra-se sem esperança, impotente, arruinado e perdido, completamente destruído. Um esplêndido palácio todo em ruína, por cujas paredes quebradas correm ventos desolados com gemidos terríveis, onde bestas de nome vil e aves imundas assombram. Um palácio majestoso, mesmo em ruínas, ainda permanece completamente arruinado e bastante incapaz de autorrestauração, sem força. Ai, ai, pobre humanidade! Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, volume 20, página 412. Então deixe isto ser notado, e este é o ponto que eu quero constantemente manter diante de sua vista, que Jesus morreu por pura compaixão. Ele deve ter morrido por causa da benevolência mais gratuita por quem não merece, porque o caráter daqueles por quem ele morreu não poderia tê-lo atraído, mas eram repugnantes para sua santa alma. Poderia Cristo amar os ímpios e os perversos simplesmente por apresentarem tais características? Não, ele os amou não obstante as suas ofensas. Amou-os como criaturas caídas e miseráveis. Amou-os conforme a abundância da sua benignidade e compaixão, a partir de piedade e não de admiração. Vendo-os como ímpios, ainda assim ele os amava. Este é o amor extraordinário. Não me admira que algumas pessoas são amadas por outros, pois elas têm um poderoso encanto em seu semblante. Seus modos são cativantes e suas características os encantam em afeição. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele olhou para nós e não havia um único sinal de beleza em nós. Nós estávamos cobertos com feridas, inchaços e chagas podres, contaminações e poluições. E ainda assim, apesar de tudo isso, Jesus nos amou. Ele nos amou porque Ele nos ama, porque seu coração estava cheio de compaixão e Ele não quis nos deixar perecer. Sua compaixão o levou a buscar os objetos mais necessitados para que o seu amor pudesse mostrar a sua capacidade máxima ao erguer homens da degradação mais baixa e colocá-los na posição mais alta de santidade e honra. Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, volume 20, página 499 e 500. Terceiro, a medida do amor de Cristo é que Ele entregou a si mesmo por nós. Pode haver maior expressão ou ilustração de amor do que este? O que as seguintes escrituras nos ensinam a respeito dessa verdade? Como isso prova, mais uma vez, que o motivo para a vinda do Filho não era o mérito ou valor dos homens, mas o amor do Filho. João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. A encarnação e morte de Jesus Cristo é a maior expressão, obra e prova de amor. Matthew Henry escreve: e este é o amor com que Cristo nos amou. Ele é a nossa fiança por nós, corpo por corpo, vida por vida, embora Ele conhecesse a nossa insolvência e pré-conhecia o quanto engajar-se nisto custaria a Ele. Comentário de Matthew Henry, volume 6, página 1125. John Gill escreve: Ele não somente desceu do céu e pôs de lado a sua glória e majestade real, mas Ele deu a sua vida. Não o seu ouro e prata, e as riquezas deste mundo que eram todos seus, mas a sua vida. É notório que nada é mais precioso para um homem do que ele mesmo, seu tudo. E além disso, a vida de Cristo não era comum. Não era a vida de apenas uma pessoa inocente, ou a vida de um homem simples, mas de um homem em união com o Filho de Deus, que era o Senhor da glória e príncipe da vida,
que foi crucificado e morto, uma vida que esteve inteiramente à sua disposição. Ela nunca tinha sido penalizada pelo pecado, nem poderia ter sido removida dele por homens ou demônios. Foi entregue de e por si mesmo, livre e voluntariamente, e este pôr no lugar e em vez de seu povo como um resgate por eles. Ele sendo seu fiador e substituto, e permanecendo no lugar e posição legal deles, ele levou os seus pecados sobre si, suportou a maldição da lei, suportou a ira de seu pai e toda a punição devida pelo pecado. E assim sofreu a morte na cruz, o justo no lugar e posição dos injustos. Antigo e Novo Testamento, volume 8, página 68. Charles Spurgeon escreve: Nosso Senhor Jesus Cristo não tinha qualquer tipo de necessidade de morrer. Quando o homem dá a sua vida por seu amigo, e quão raramente isso tem ocorrido, ele apenas antecipa a dívida da natureza que, em qualquer caso, ele tem que pagar antes do tempo. Se você fosse morrer por mim, ou eu fosse morrer por você amanhã, o faríamos, um de nós, somente um pouco mais cedo do que faremos por fim. A morte em breve pleiteia cada um de nós, e ao sepulcro todos nós devemos descer, a menos que nosso Senhor venha rapidamente. Mas ele possuía a imortalidade inerente. Nenhuma sentença de morte estava escrita na testa, ele poderia viver para sempre. Então, Jesus Cristo, ao dar a sua vida pelos seus amigos, foi além de qualquer coisa que poderia mesmo acontecer na vida de qualquer outro homem, um ato voluntário e, consequentemente, uma exibição mais maravilhosa de amor do que jamais poderia ser dado em qualquer outro caso. Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, volume 52, página 222. Thomas Boston escreve: Ele nasceu santo por eles, viveu santo para eles e morreu por eles na cruz. Nunca houve tal ato de amizade como essa entre os homens, alguém que suporte a ira de Deus no lugar e posição de outro. Oh, como ele os amou! Obras de Thomas Boston, volume 5, página 246. Vós sereis meus amigos. John Gill escreve: As pessoas pelas quais ele deu a sua vida são descritos como seus amigos. Não que eles fossem originalmente assim, sendo inimigos e a própria inimizade contra Deus quando ele deu a sua vida por eles e os reconciliou. Eles não portavam-se amigavelmente ou como tivessem mostrado qualquer amor e afeição por ele, mas pelo contrário. Contudo, eles são assim chamados porque ele os havia escolhido para seus amigos. Ele tinha direcionado sobre eles e resolveu torná-los assim. E morrendo por eles, reconciliou aqueles que eram inimigos. E em consequência disto, pelo seu espírito e graça, de inimigos tornou-os amigos. De forma que seu amor em morrer por seu povo é maior do que qualquer instância de amor entre os homens. Ele deu a sua vida por seus inimigos sem quaisquer perspectiva vil e egoísta, e isso livre e voluntariamente. Enquanto que, entre os homens, quando um homem deu a sua vida por outros, ou eles têm tido muito merecimento, ou ele foi forçado a isso, ou isso foi feito visando o aplauso popular e vanglória. Antigo e Novo Testamento, volume 8, página 68. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Incontáveis homens da literatura, poetas e estudiosos têm igualmente muito tentado definir e ilustrar a natureza do amor. Na cruz, Cristo fez com que as obras deles se tornassem obsoletas. Com sua morte, ele definiu, ilustrou e proclamou um amor cuja pureza só é igualada por seu zelo. Por ele, chegamos a conhecer a essência e o significado do amor. Sua morte por seu povo é o padrão de ouro do amor. Albert Barnes escreve: Por isso, nós sabemos o que é o verdadeiro amor.
vemos uma ilustração muito comovente e marcante de sua natureza. Notas de Barney, 1 João, página 322. Charles Spurgeon escreve: todos os tipos de sacrifícios podem ser tomados como provas de afeição, mas o abandono da vida é a prova suprema do amor do que ninguém duvida. Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, volume 51, página 520. Thomas Manton escreve: houve poder desvelado na criação quando Deus nos fez semelhantes a Ele mesmo a partir do pó da terra. Mas o amor foi desvelado em nossa redenção quando Ele se fez como nós. A pessoa que estava operando a nossa libertação era o eterno Filho de Deus. Aquele Deus que não deve nada ao homem e estava muito ofendido pelo homem e que não estava em nenhuma necessidade do homem, tendo a infinita felicidade e contentamento em si mesmo, quem viria e morreria por nós. Nisto conhecemos o amor de Deus. Obra de Thomas Manton, volume 1, página 432. Existem alguns fundamentos que devem ser adequadamente compreendidos se quisermos alguma vez perceber a magnitude do amor de Cristo. Primeiro, a infinita grandeza de quem morreu. Na cruz não foi homem por homem, mas Deus pelo homem. O Criador condescende a morrer pela criatura. Segundo, a depravação, indignidade e a miséria daqueles por quem Cristo morreu. Teria sido amor indescritível se Cristo morresse pelos anjos ou pelos homens bons, ou mesmo pecadores penitentes. Mas ele morreu por inimigos endurecidos. Terceiro, a gravidade da morte que sofreu. A cruz em si era conhecida por ser a maior de todas as torturas, mas a cruz de Cristo não foi comum. Todas as outras cruzes combinadas são uma coisa pequena em comparação com a sua, pois ele morreu sob a ira de Deus. É somente quando estas três verdades são devidamente entendidas que a morte de Cristo é devidamente avaliada. Desde que a morte de Cristo é a maior e mais verdadeira demonstração de amor, deve ser que o amor é o seu autor e a força por trás disso. Não foi o mérito ou virtude humana que moveu Cristo a entregar-se tão livremente, mas foi o seu amor imerecido e incondicional. Ore para que o Espírito Santo use estas palavras para trazer muitos ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. Amém.